Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Big Baby, que é uma HQ do Charles Burns, que compila contos que foram publicados originalmente entre 1983 e 1992. Esses contos foram compilados em um primeiro momento em 2005 nos Estados Unidos, mas essa antologia chegou aqui ao mercado editorial brasileiro pela Dark Side, se não me engano, em 2019. O Charles Burns é o mesmo autor aqui de Black Hole, que é uma das minhas HQs favoritas. Tem vídeo para ela no canal. Inclusive, um dos contos aqui de Big Baby parece um esboço para o que viria a ser depois essa HQ maior. A partir então da leitura dessas duas obras desse mesmo autor, percebem-se alguns elementos recorrentes, como por exemplo, o diálogo com filmes e quadrinhos de terror, as inseguranças da adolescência, a descoberta da sexualidade, como essa descoberta pode ser confusa quando ainda se é muito jovem, o uso do contraste entre o preto e o branco, bem como o jogo de luz e sombra, que faz lembrar bastante o expressionismo alemão, além, é claro, de um tipo de desenho meio retrô, quase como os desenhos de algumas propagandas do fim dos anos 50 e do início dos anos 60. Se não me engano, essa é justamente a época em que o autor nasceu, então talvez daí, desse lugar da infância, que venha essa inspiração para a arte que ele produziu depois de adulto. E no caso dos contos aqui de Big Baby, há também, conforme fica dito no pós-fácil, um caráter autobiográfico que nos ajuda a localizar as ações aqui dessas narrativas no início dos anos 60. Então até que faz sentido que a imaginação desse protagonista seja tão frequentemente ligada ao mórbido e a coisas que geram medo, a coisas horríveis, porque afinal de contas, o mundo, naquela época, da passagem dos anos 50 para os anos 60, tinha acabado de passar por um período horrível por causa da Segunda Guerra Mundial, e isso certamente teve algum impacto mesmo na vida mais cotidiana das pessoas, mesmo, enfim, nas brincadeiras ali de um pré-adolescente. Aqui em Big Baby nós temos então 4 contos, sendo que o primeiro deles tem apenas 2 páginas e serve como uma introdução ao protagonista, né? Esse primeiro conto foi publicado em 1983, como eu mencionei antes, no número 5 da revista Raw, que era dirigida pelo Art Spiegelman, autor lá de Maus, que, se não me engano, foi publicado de maneira seriada nessa mesma revista. O protagonista aqui de Big Baby é o Tony Delmonto, um típico pré-adolescente de subúrbio que tem ali uma relação muito peculiar com filmes e quadrinhos de terror e de ficção científica. Isso porque, ao mesmo tempo em que é viciado nesse tipo de mídia, nesse tipo de história, esse personagem tem uma imaginação muito fértil e é bastante impressionável. Com isso, ele acaba sempre ficando muito assustado com essas histórias que lê ou que assiste nos filmes, de maneira que essas mesmas histórias passam frequentemente a assombrá-lo das mais diversas maneiras possíveis. Além disso, por ser filho único, o Tony sempre é tratado como um bebê, mesmo já estando no início da adolescência, o que justifica o título aqui deste volume, e isso gera situações que causam uma estranheza, um estranhamento muito grande, porque em uma página esse personagem está brincando de bonecos e na outra ele está folheando uma revista pornográfica, por exemplo. E aqui tem algo muito interessante a se pensar, porque por não ser mais tão criança assim, o Tony vai percebendo que algumas coisas ao seu redor acontecem e, principalmente, ele começa a perceber que os adultos escondem a real natureza desses eventos. Só que, ao mesmo tempo, como esse personagem ainda é bastante infantil, a imaginação fértil dele acaba preenchendo essas lacunas no discurso dos adultos com o repertório do qual ele dispõe. Então, se ele só lê histórias sangrentas e só assiste filmes de terror,
é a partir dessas imagens que ele vai preenchendo as lacunas discursivas que, enfim, compõem esse mundo para o qual os adultos, pelo visto, não querem que ele prossiga. Ou seja, é a partir então desse não dito dos adultos que o personagem passa a especular sobre o mundo à sua volta. E assim, um chupão no pescoço pode virar a marca de um ataque alienígena, ou então um homem reprimido pode se transformar na vítima sequestrada de criaturas monstruosas com um órgão bastante sugestivo na cabeça, órgão esse que, diga-se de passagem, vai ser castrado em um determinado momento. E é por coisas assim que não dá para saber se esses monstros com os quais o personagem vai se deparando estão apenas na cabeça dele, bem como também não dá para diferenciar se tudo aquilo que está acontecendo de fato tem lugar na realidade ou se tudo não passa de sonho ou da imaginação desse menino. Tudo isso me fez lembrar sobre como o Freud e depois a Melanie Klein vão argumentar a favor da existência de uma sexualidade ainda na infância. E veja bem, falar sobre sexualidade na infância não implica necessariamente em uma sexualidade genital, mas sim isso diz respeito ao reconhecimento e à satisfação de determinados prazeres que têm origens outras que nada têm a ver com a reprodução ou com o coito. Segundo o Freud, essa sexualidade não genital, que é muito frequente na infância, vai dar origem na fase adulta àquilo que o autor chamou de perversões. Então, a perversão, ela não é, como hoje a gente pode pensar, um desvio em uma sexualidade padrão, em uma sexualidade correta. Na verdade, a perversão é a forma primária da sexualidade humana, na medida em que, de início, todos nós tínhamos uma satisfação sexual que não passava ou que não se restringia ao prazer genital, como ocorre na fase adulta. E é claro que o Freud ele não elabora isso do nada, né? Ele não elabora isso de uma hora para outra. Na verdade, é a partir da vivência clínica dele que esse autor percebeu que era comum em pacientes neuróticos, histéricos, enfim. Era muito comum que esses pacientes ou que essas pacientes se lembrassem de eventos de natureza sexual acontecidos na infância. E aí, o que o Freud fez foi relacionar esses eventos aos sintomas manifestados por essas pessoas. Então, o sintoma passou a ser um discurso que inscreve simbolicamente no corpo aquela tentativa infantil de lidar com o próprio desejo. Então, como o desejo foi recalcado, o corpo lida com ele, por exemplo, a partir de um sintoma histérico. E como essa sexualidade não era genital e não tinha um objeto específico, o Freud vai chamá-la de sexualidade perverso polimorfa. Perverso porque ela não se fixa a região genital, e polimorfa porque ela não tem um objeto único de desejo, né? E aí, se você quiser, é claro, eu não sou assim um estudioso da psicanálise nem nada do tipo, né? Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo fortemente os 3 ensaios sobre a sexualidade que o Freud publicou em 1905 e que estão reunidos aqui no volume 6 da obra completa desse autor, publicado pela Companhia das Letras. De certo modo, a Melanie Klein dá continuidade a esse novo olhar sobre a infância desde o seu primeiro artigo, que foi o Desenvolvimento de uma Criança, publicado em 1921, mas eu vou citar aqui, como recomendação de leitura, 2 artigos posteriores dela. E eu apenas vou mencioná-los aqui, porque se eu fosse falar minuciosamente de cada um desses textos, esse vídeo ficaria com, 3 horas de duração. Mas, enfim,
O primeiro desses artigos que eu gostaria de indicar para vocês como leitura complementar, caso todo esse assunto lhe interesse, é um artigo intitulado O Papel da Escola no Desenvolvimento Libidinal da Criança. É um artigo que foi publicado originalmente em 1923. E o segundo, que foi publicado em 1929, se intitula A Personificação no Brincar das Crianças. No primeiro desses artigos, né, o que foi publicado em 23, a autora discute sobre o papel simbólico de certas situações e objetos que fazem parte do cotidiano escolar, e a autora ainda fala sobre como essas mesmas situações e objetos, ligados sempre a algo da ordem da coletividade, desempenham uma função muito importante no processo de a criança aprender a lidar com aquilo que lhe causa ou não prazer. Já no segundo artigo, né, o de 1929, a autora analisa especificamente casos clínicos de crianças que criavam personagens durante as suas brincadeiras, e aí a autora conclui dizendo que esses personagens funcionavam de modo projetivo em relação às imagens inconscientes dessas crianças. Não sei se você aí já conviveu com crianças, mas é muito comum, né, que a criança vá brincar e aí diga, esse boneco é, sei lá, o pai, esse boneco é a mãe, e aí vai acontecer tal coisa. Enfim, segundo a Klein, esse tipo de criação de personagens diz muito respeito a essa atividade inconsciente da criança, ou pelo menos da projeção dessa atividade inconsciente. Voltando então aqui à HQ, pensando nisso tudo que eu falei agora, o fato de brincar quase sempre sozinho e de inventar esses personagens sempre muito violentos e sempre muito ligados à ideia da morte, acaba nos dizendo algo a mais sobre esse personagem título e também sobre as aventuras nas quais ele sempre acaba se engajando. E aí, como eu disse antes, o pano de fundo dessa HQ é o mundo do pós-guerra, um mundo no qual os monstros não são mais tão assustadores ou repulsivos quanto os seres humanos. Então, por exemplo, uma criatura desconhecida e monstruosa acaba não sendo o vilão em uma história envolvendo violência doméstica, assim como um fantasma parece ser mais amigável do que um grupo de garotos mais velhos que obrigam o protagonista a fazer algumas coisas que ele tem medo de fazer. E aí, nesse sentido, talvez o Tony recorra ao sobrenatural, recorra ao fantástico, justamente para elaborar e lidar melhor com essas situações traumáticas com as quais ele se depara ou aquelas que ele vive na pele de fato. Né? E isso inclui, dentre outras coisas, a descoberta dessa sexualidade que sempre está muito presente na vida desse garoto. Daí eu tenho mencionado antes lá o texto do Freud. O que nós temos aqui então nessa HQ, e aí agora eu me lembrei de uma coisa importante que eu não falei. Eu falei do Freud, né? Mas enfim, esses artigos da Melanie Klein foram publicados pela editora Ubu, em parceria com a Imago, há algum tempo, neste livro intitulado Amor, Culpa e Reparação e Outros Ensaios, datados entre 1921 e 1945. Esse livro aqui é o primeiro de um box. Deixa eu pegar o outro livro aqui do box para que vocês vejam. Esse daqui é o box, né, das obras da Melanie Klein, e o volume 2 é Inveja e Gratidão e Outros Ensaios, publicados entre 46 e 63. Enfim, se você aí se interessa pela psicanálise e com especial atenção à psicanálise infantil, eu acho que Melanie Klein, assim como Winnicott também, né, é uma referência incontornável. Então fica a minha enfática recomendação de leitura. Mas o que eu ia dizer, então, antes de me lembrar de falar desse livro da Melanie Klein, é o seguinte, nessa HQ, a gente vai se deparando com vários eventos terríveis a partir de olhar de uma criança que nem sempre entende o que está acontecendo. E é por isso que, por mais que o protagonista seja desenhado como essa pessoa estranha,
quase como um alienígena quando comparado ao desenho mais naturalista dos demais personagens, na verdade, fica-se sempre com a impressão de que as pessoas ao redor do Big Baby são mais estranhas do que ele, justamente por serem normais. Então, por exemplo, essa família de classe média suburbana que vive a vida tranquilamente enquanto a vizinha é espancada pelo marido é vista com alguma desconfiança quando contrastada com esse protagonista que é tão pueril, apesar dessas suas incursões já pelo mundo da adolescência. E esse descompasso acaba gerando a impressão de que algo muito errado está prestes a acontecer o tempo todo, ou que é pior, que algo de muito errado está acontecendo sem que o protagonista perceba, e isso gera um clima de mistério constante. É por causa, então, dessa realidade estranha e por esse inconsciente povoado apenas por coisas horríveis, né, e escabrosas, que constantemente o Tony acaba ligando tudo a afetos apenas violentos, desde as suas brincadeiras com seus bonequinhos até as primeiras descobertas de ordem sexual. E é aí que temas como um quase sadismo por parte de alguns desses personagens vem à tona com alguma frequência. Então, postas todas essas coisas, eu vou falar um pouquinho aqui de cada um desses contos que compõem Big Baby. Como eu disse, o primeiro desses contos, que leva o título do volume, é um conto curtíssimo e nós apenas somos aqui apresentados a esse personagem título. Mas, apesar de curto, esse conto tem algumas coisas muito relevantes sobre esse protagonista. Então, apesar de ser de uma família presente, o Tony quase sempre se vê obrigado a brincar sozinho e isso acaba desenvolvendo a sua imaginação fértil quando ele vai criar esses seus personagens. E além disso, já nesse primeiro conto, o que começa com uma simples brincadeira com bonequinhos acaba virando algo cada vez mais macabro, justamente por conta dessa imaginação do personagem. O segundo conto se intitula Maldição das Toupeiras, e nele o vizinho do Tony mandou fazer uma piscina no terreno de casa porque ele é extremamente ciumento e não queria que a mulher fosse até o clube ou até a praia. Só que o problema é que esse vizinho acaba ficando com ciúmes também dos homens que estão ali trabalhando nessa obra, desses pedreiros. Um desses pedreiros acaba fazendo uma brincadeira com o Tony ao ver o menino ali olhando por cima do muro para saber o que está acontecendo, porque além de tudo, o Tony é um rapaz muito curioso. E aí esse pedreiro olha para o menino e resolve fazer uma brincadeira e diz para o Tony que, na verdade, aquele buraco que ele está cavando é para procurar o tesouro que foi enterrado ali por um monstro. E isso já é suficiente para que um menino tão impressionável quanto esse protagonista decida ir investigar tudo aquilo por conta própria. Só que, como essa investigação acontece à noite, durante uma parte do texto não se sabe se tudo aquilo está acontecendo de fato ou se na verdade esse personagem está apenas sonhando com todas aquelas coisas, e evidentemente que eu não revelarei aqui o que acontece de fato. Mas enfim, o terceiro conto aqui desse livro se intitula Teste Juvenil. E esse é o conto que parece uma ideia inicial, um esboço aqui de Black Hole. Nele, uma doença estranha começa a se espalhar pelos adolescentes da cidade, e uma dessas adolescentes que vai se descobrir com essa doença é justamente a jovem que trabalha como babá do Tony. E aí a gente percebe, né, por que desse nome Big Baby, porque a gente já nota que esse menino ele já é grande o suficiente para não precisar de uma babá, mas ainda assim os pais contratam a babá sempre que vão sair. Então isso aumenta esse descompasso que eu mencionei antes. Mas enfim, por isso mesmo, né, por estar ali diante dessa jovem, o Tony acaba atribuindo essa doença
a ação de um alienígena da história em quadrinhos que ele está lendo. E nessa história em quadrinhos, o tal alienígena infecta as pessoas e faz com que elas desenvolvam uma compulsão por sexo. E a marca deixada por esse alienígena em suas vítimas se parece muito com um chupão que a babá carrega ali no pescoço e tenta esconder desse menino. Então veja que nesse conto o Tony passa a acreditar que, na verdade, os quadrinhos que ele está lendo são um alerta sobre o que está acontecendo no mundo real, e o que parece, de início, uma mera especulação infantil, vai aos poucos ganhando ares de certeza conforme algumas outras coisas vão acontecendo. Então é muito interessante o modo como esse crescendo da narrativa acaba contribuindo para a criação de um clima meio de paranoia, envolvendo tudo isso que acontece com os personagens. E por fim, nós temos o quarto e último conto, que se intitula Clube de Sangue. Nele, Tony e um amigo vão até uma colônia de férias, onde serão obrigados a entrar para o Clube dos Meninos Mais Velhos a partir de uma espécie de pacto de sangue, o que justifica o título do conto. Aqui nós acompanhamos uma típica história de acampamento, com esses meninos tentando espreitar as cabanas das meninas, ou então com histórias de fantasmas contadas ao redor da fogueira, e que tem como moral a ideia de que não se deve quebrar as regras do acampamento, e esse tipo de coisa. Uma dessas histórias envolve um crime do passado desse acampamento, e esse crime deu origem à lenda de um fantasma que assombra uma ilha que fica no meio do lago, às margens do qual esse acampamento foi montado. E é claro que fatalmente o Tony vai acabar se envolvendo com toda essa história do crime do passado, do fantasma, enfim. Agora, para você saber como tudo isso acontece, você vai ter que ler aqui o conto. Eu sei que o Charles Burns tem outras coisas publicadas aqui no Brasil, mas eu ainda não as li, então vou dizer algo aqui a respeito dessas duas obras que eu já conheço do autor. Me parece que, como porta de entrada, vale muito mais a pena você começar aqui por Big Baby, não porque Black Hole seja um livro menos interessante, não é isso, na verdade eu gostei até mais aqui do Black Hole, mas a questão é que esse livro aqui é muito mais denso do que Big Baby, Então aqui a gente pode entrar em contato com esse estilo e com essas temáticas do autor, que depois serão aprofundadas aqui em Black Hole. E uma coisa da qual gostei bastante é que, como essas estranhas aventuras acontecem ao personagem ainda na infância, ou nesse limiar entre infância e adolescência, me parece muito interessante pensar em todas essas questões envolvendo a violência, a sexualidade nesse período da vida. Daí a minha indicação de leitura daqueles textos da área da psicanálise. Mas enfim, deixarei na descrição certinho as referências desses textos, o link para o meu vídeo sobre Black Hole e também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para a plataforma aqui, para o algoritmo dessa plataforma, que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso falar aqui sobre esses eventos estranhos e sobre essas inclinações misteriosas de personagens no limiar da adolescência, porque há quem me apoie. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.